noite de uma forma simples, mas profunda. A tua mensagem, ela veio de encontro ao nosso coração, e que nós possamos, Deus, ser transformados pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Eu não sei se vocês já se aprofundaram no texto de Jeremias, mas Jeremias, ele era um profeta, e também conhecido como um profeta chorão. Ele que escreveu as Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele viveu no período a qual ele profetizou o exílio do povo, onde o povo ficaria 70 anos exilado na Babilônia. Então ele viu muita coisa ali, ele experimentou muita coisa, ele viu muita desgraça acontecendo, ele viu alguns cercos acontecendo, né, no meio das guerras que estavam acontecendo. Jeremias, ele sofreu muito, ele chorou muito por Israel, ele chorou muito pela nação e pelo povo dele. Só que quando nós pegamos a história de Jeremias, nós conseguimos trazer alguns ensinamentos aqui para nós, que cabe nos dias de hoje. Jeremias estava diante de uma cultura totalmente deturpada da época, onde alguns reis estabeleceram adoração a ídolos. Alguns reis da época a qual ele profetizou colocaram muitas coisas ruins na nação de Israel. E agora Jeremias está diante de uma bagunça. Em Jeremias capítulo 1, Deus fala para ele: mas eu te escolhi, eu te chamei. E ele fala assim: como eu, sendo menino, sendo pequeno, posso ser chamado pelo Senhor? Então Deus, ele começa a usar aquele menino, aquele jovem, no meio de uma nação tão pervertida, tão perturbada, tão destruída, como era Israel nessa época. Nessa época do cerco, a qual acontecia, as mães cozinhavam os seus próprios filhos na água quente e comiam os seus filhos, porque não existia comida na terra. E elas tinham uma briga entre elas dizendo: nós cozinhamos o meu filho hoje, e amanhã nós vamos cozinhar o teu filho. E aí elas não queriam depois cozinhar o outro filho, e aí começava a dar uma briga entre elas. Era esse período que Jeremias estava inserido. Você acha que hoje está difícil? O período dele foi bem mais complicado que o nosso. E quando nós pegamos tudo isso e nós vemos o texto, nós vemos que Deus está falando para ele assim: desce na casa do oleiro, vá lá e veja o trabalho que está acontecendo ali agora. E ele vê então aquele oleiro trabalhando na roda. O que seria trabalhar na roda? É aquele cara que coloca o pezinho aqui, vai mexendo, aquilo vai rodando, e ele vai moldando o barro com as mãos. Quem já viu isso já? Alguém já viu isso? A geração mais antiga sim, a geração TikTok não tá um pouco perdida, mas era um negocinho que você fazia assim, batia o pezinho e você ia moldando assim, fazendo barro, fazendo vasos. Era assim que era feito os vasos naquela época. E aí o texto, ele começa a falar disso, e os próximos versículos é Deus falando com Jeremias: diga à nação de Israel que eu quero refazê-los, eu quero começar de novo com eles. Se for preciso, eu faço tudo de novo com eles, mas mande eles voltarem para mim. E mesmo assim a nação de Israel preferiu ficar longe do Senhor. Mesmo assim o povo preferiu se distanciar do Senhor. Mas trazendo para os nossos dias, eu quero trabalhar alguns pontos com você nesse texto. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Nós estamos passando por um período de transformação cultural. Nós estamos passando por um período onde a cultura, ela tem mudado muito rápido, e você vai perceber isso principalmente nesse ano de eleição. Ano de eleição é onde as coisas afloram mais. Só que nós estamos vindo de uma acarretagem assim, de problemas na nossa geração já de muito tempo. De muito tempo que nós estamos vendo que as coisas estão se perdendo, e isso entrou dentro das igrejas, isso invadiu a casa do Senhor. E nós começamos a perceber que algumas pessoas já se adequaram à cultura. E eu preguei aqui uma noite dizendo: o evangelho, ele não deve ser moldado conforme a cultura. Romanos capítulo 12, verso número 1 diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, os dias de hoje, você precisa entender que o trabalho que é feito não é mais um trabalho físico, emocional, mas é um trabalho mental. É no campo das ideias que as coisas acontecem. Não é mais sobre guerras de braço, não é mais sobre lutas, mas é sobre questionamentos mentais. É sobre ideias que foram lançadas sobre a tua cabeça, é sobre filmes que você assiste na tua casa, e é o novo normal, ou é as coisas que está na casa, na nossa família, e você percebe que é isso. Os filhos pequenininhos desse tamanho aqui já estão colocando dedo na cara do pai, sim ou não? As crianças hoje já acham que mandam mais. Então, eu conversando com um pastor amigo meu, falei: cara, tô tendo um problema em casa ali com a Brenda tal, porque ela fez 12 anos agora, e eu não concordo. É porque na cabeça dessa geração de 12 anos, eles acham que agora a decisão é 50-50. 50% deles, 50% nossas. Aí os que fazem 18, 19, acham que a decisão é 100% deles. Só que eles se esqueceram que eles não pagam para morar onde moram, eles não pagam a comida que eles comem, e eles ficam bravos, tem que lavar uma louça. Sim ou não, pai e mãe que tá aqui? Esse momento era você soltar o sim da alma, entendeu? E eles não querem mais. Isso vem de uma grande cultura que foi gerada dentro das nossas casas, dentro da nossa geração.
Só que essa cultura, ela também vai trazer mais para frente um acarretamento gigantesco na parte emocional da nossa igreja e da geração que a gente está vivendo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que até 2030, depressão vai ser uma doença por afastamento do trabalho. Você vai se afastar do trabalho porque você está em depressão. Se você fosse ouvir isso lá em 2000, isso não seria comum, mas em 2030 isso já vai ser muito natural. E quando você vai entender, nós entramos na era da informação em 1980. 1980, então, começa uma grande gama de informações. A internet começa a acontecer, as coisas começam a ser demandadas e muita informação na tua cabeça. Informação, informação, informação. Uma criança hoje de 6 anos, ela tem mais informação do que o imperador de Roma nos seus tempos. Você já viu as crianças mexendo no TikTok? Ai, deixa eu te ensinar, vai, é assim, ó. Então, essa geração, ela tem vindo com força. Ela tem crescido, ela tem aprendido. Ela tem se desenvolvido muito rápido. Só que ela entra para um campo, quando você entra no campo da informação, você é levado para um outro campo. Repita comigo assim: a informação me leva para o campo da comparação. 2000, então, começam as redes sociais. Na verdade, 1995, e lança-se uma rede social nos Estados Unidos, que era para poder falar entre alunos da universidade. E essa ideia, então, ela vai crescendo e começa, então, as redes sociais. O Orkut, quem lembra do Orkut aí? Vai lá, tem uns aqui das antigas, né? Que essa geração chama de cringe, é isso, né? Vocês estão usando pochete de lado e nós é cringe, né? Então tudo bem. Então começa essa grande informação. O ano 2000, então, começa essas informações. 2005, se eu não me engano, começa o Orkut. E aí, então, você vai crescendo, porque agora você tem voz. Agora você pode postar o que você pensa, o que você acha. Agora eu tenho autoridade. Antigamente, quando eu ia para a escola, eu tenho essa cara de playboy de bobo. Eu lembro que as brigas na escola eram assim: qual que é? Lembra? Quem lembra? E aí ficava um peitando o outro, ninguém relava em ninguém, lembra? Cabecinha, qual que é? Vai me bater? Vai, qual que é? E você tinha que ter argumento rápido, irmão. Rápido, porque se o cara soltasse uma, você já tinha que devolver outra, porque você tem que ter autoridade. Eu me lembro quando as meninas iam brigar, todos os moleques se reuniam em volta e ficavam: ula, 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 joga milho que elas pulam. Você é dessa época? Lembra dessa época? Hoje em dia eu vou expor a minha opinião. E hoje em dia todo mundo é bravo, os bravos da internet. E todo mundo vai falando, pastor, mas a internet é boa? Boa pra caramba. Esse meio de comunicação é bom demais. Essas informações têm chegado, nossa, ótimo. Só que tem gerado um problema em nós, um problema cultural. Qual é o problema que tem gerado? A comparação, ela nos levou a um sentimento de depressão. Porque você está acostumado a comparar a sua plateia, o seu momento com a plateia dos outros, com o palco dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então você vê o seu momento de vida que você está vivendo, você não consegue identificar a estação que você está vivendo, aí você olha para você e fala assim: que droga, né? Eu tenho aqui 30 anos e não bati meu primeiro milhão. Ah, que droga, vou me matar. Ah, eu tenho aqui 18 anos, a menininha tem 11 anos, lançou um vídeo no Instagram, bombou, tem 20 milhões de seguidores, e eu estou aqui há 18 anos postando todo dia, não arrumo nada. Ah, eu vou me matar. E a gente está indo nesse sentimento de depressão, nós estamos comparando as nossas vidas, nós estamos vivendo isso na nossa cultura, e isso tem consumido as nossas vidas de uma maneira gigantesca. E o que eu mais atendo dentro das igrejas é: pastor, estou desanimado, pastor, estou cansado, pastor, estou triste. Mas por quê? As pessoas não sabem explicar mais o porquê. Porque elas estão tão consumidas em querer se parecer com os outros, que elas se esqueceram de quem elas são. Elas perderam a sua identidade, seu propósito, elas perderam tudo que elas têm dentro delas, porque elas estão preocupadas demais em ser outra pessoa, que não é o que Deus falou. E essa galera simplesmente começou a chegar para dentro das igrejas e simplesmente tem sofrido na tua alma e não tem entendido como funciona o processo de Deus. E nessa noite eu quero falar com você um pouquinho sobre processos que Deus trabalha. Você acha mesmo que Deus está olhando lá do céu e falando assim: caraca, hein? Seu vídeo flopou no Instagram. Nossa, eu vi seu esforço, hein? Que dó. Você acha mesmo, os mais velhos estão falando: o que é flopou, pastor? Liga não, esse negócio de pochete de lado que eles inventaram é a mesma coisa, tá? Ai. Deus, ele não trabalha no mesmo ritmo que você acha que ele deve trabalhar, conforme os seus pais te ensinaram, conforme os seus amigos na sua escola te ensinaram. Na minha época, eu não ouvia falar sobre relacionamentos tóxicos.
Hoje em dia o que mais tem é pessoas tóxicas. E o que é uma pessoa tóxica? Resumindo, é um mimado miserável, que quer do jeito dele, da hora dele, se não for, ele vai brigar e até bater. Sabe o que falta para esse cara e para essa menina? Cinta, na lomba, varinha de São Jorge, sabe? Apanhar de mangueira de chuveiro na hora que você está tomando banho. Vai para o banheiro, vai tomar banho. Não me bate, mãe, pode ir para o banho tomar banho. Fake news começou ali, já na lomba. Então nós simplesmente vamos tratando as pessoas de qualquer jeito. Nós vamos apelando, nós vamos abusando das pessoas, nós vamos achando que é do nosso jeito. Não, porque o relacionamento comigo é assim, porque as coisas comigo desse jeito. E aí você vai indo, só que você esqueceu que o universo ele é comandado por um ser soberano, um Deus poderoso, um Deus que não dorme, um Deus que ele está olhando para as nossas vidas. E você acha que esse Deus vai se dobrar diante dessa vossa gostosura, que é você? Porque se Deus não fizer na minha vida, eu vou parar de ir na igreja. Beijo do gordo para você. Não vai mudar nada no céu. Você acha mesmo que o céu tem planilhinha pensando assim, perdemos mais um membro? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Jesus está em crise agora porque você não quer vir mais na igreja? Tem uma velha e boa frase que diz: você sem Jesus não é nada, Jesus sem você continua sendo Deus. E nós achamos e pegamos a cultura da terra e nós associamos essa cultura da terra com a cultura do céu. Então nós somos imediatistas, nós queremos que Deus faça na hora. E se Deus está usando o irmão que chegou agora e não está me usando, que estou aqui há tantos anos, Deus é injusto. É porque a ótica de Deus e a maneira que Ele trabalha é diferente da tua maneira. Mas a Auri chegou agora e ela já ganhou um monte de coisa e eu estou aqui há anos e ninguém olha para mim. É porque Deus faz do jeito que Ele quer. Mas o fulano chegou agora e está no ministério. O Leandro já está tocando bateria que roda e rodopeia ali em cima. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Ele que exalta e Ele que humilha. Mas eu não acho justo. Pegue o mundo antes da sua opinião e depois da sua opinião. Vê o que mudou. Nada. Por que Deus criou o homem no sexto dia? Depois de ter feito toda a terra? Porque Ele não queria a sua opinião. Imagina você com Deus. Eu não acho que sol é sol. E sabe qual que é o pior? Ele criou a Eva depois de Adão dar o nome para os bichos. Imagina a Eva falando: vaca não tem cara de vaca. Não, galinha não. Não, galinha não. Cobra sim, cobra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E nós precisamos entender que a cultura ela não pode alterar o evangelho. Então hoje eu quero te apresentar como Deus ele trabalha conosco. Não é do nosso jeito. Não é porque a cultura deturpou a nossa geração que o céu ele começa a se moldar ao sistema da terra. O céu não começa a se moldar ao sistema da terra. João capítulo 7, verso de número 4 ao verso de número 6. Coloca para mim, por favor, Léo. Diz assim o texto: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Próximo versículo. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é o certo. O que os irmãos de Jesus estão dizendo é o seguinte: você não quer ser reconhecido? Você não quer aparecer? Você não quer bombar? Cara, para bombar esse é o método, tem que aparecer. Para bombar nas redes sociais ou para ser alguém nessa terra, o método Jesus é esse. Segue esse método aqui, faz direitinho, ponto por ponto você vai chegar aonde você quer chegar. Jesus está dizendo assim: o tempo de vocês é diferente do meu tempo. O tempo de vocês é de uma forma, o meu tempo é outra. E eu não me moldo ao tempo de vocês. Eu não vou fazer como vocês acham do tempo que vocês estão. Sabe qual é a grande crise nossa? Não entender o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, igreja. Eclesiastes capítulo 3, verso número 1, abre lá para mim. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu.
Então quando nós pegamos uma semente, nós lançamos ela ao solo, não adianta você ir lá, molhar aquela semente, ficar olhando para ela e depois cavar para ver se ela está crescendo. Tem que ter tempo, tem que ter paciência. Quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, ele começa a ver o tempo e o modo a qual aquele oleiro está fazendo o barro. O tempo e o modo que ele leva para transformar o barro em vaso. O tempo que ele leva para transformar aquele vaso em um objeto a qual já pode colocar algo dentro. Leva um tempo, igreja. Existe um processo a ser seguido, existe um método que Deus usa no céu. E se nós não entendermos isso aqui na terra, você vai acabar desviando daqui a pouco da igreja, porque você vai achar que Deus tem que fazer as coisas do seu jeito. Você vai começar a ficar desesperado, você vai começar a não entender. Então eu quero que você leia comigo lá, o versículo de número 4, a parte A do versículo diz assim, ó: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Repita comigo, estragou-se. A grande questão é que o texto está dizendo que esse vaso se estragou. O texto não diz, e o oleiro estragou o vaso. O texto não está dizendo que a culpa é do oleiro. O texto está dizendo que o vaso, ele se estragou. E por que esse vaso estragou na mão do oleiro? O que foi que aconteceu que no processo esse vaso estragou? Quando você vai entender isso, você precisa entender qual é o processo que é feito o vaso. Então, se você quiser anotar, anote aí. O primeiro processo para fazer esse vaso é peneirar. O oleiro ele vai lá, ele retira a argila do solo, ele retira aquele barro do solo, ele coloca numa peneira e ele fica aqui, ó, peneirando. E quando ele está peneirando isso, naquela peneira vai ficar ali as raízes, repita comigo, raízes e pedras. E qualquer impureza que possa estar ali envolvida. Algum bicho morto, alguma coisa que ficou de impureza ali. O que o Senhor está dizendo é, quando eu começo um processo na sua vida, igreja, a primeira coisa que eu preciso retirar são as pedras, são as raízes e são as impurezas. É por isso que Deus fica te peneirando. É por isso que você olha para você e fala assim: pastor, mas eu sou tão bom no ministério, eu sou tão bom na minha empresa, eu sou tão bom naquilo que eu faço, por que ninguém olha para mim? Por que o Senhor não me nota? É porque Ele está te peneirando. Porque no processo da peneira, Ele precisa tirar algumas pedras. Por quê? Porque você é afiado demais em algumas coisas. Porque existem algumas pedrinhas em você que, se você não tirar essas pedrinhas, vai começar a gerar dores, vai começar a prejudicar as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você entra num processo de peneirar. Você entra num processo a qual Deus começa a peneirar você. E aí você começa a falar: Deus, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Calma, é o processo de Deus, ó, peneirando, para tirar raízes de dentro de você. Não adianta você achar que vai entrar dentro de um ambiente, ou dentro de uma igreja, ou dentro de qualquer lugar, com as suas próprias raízes. Deus, Ele começa a peneirar para tirar algumas coisas dentro de você. Filho, não é do seu jeito, não é da sua maneira, deixa eu te ensinar, deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar de você. Não, pai, mas eu não quero, eu quero. Não, calma, eu estou trabalhando, eu estou tirando algumas pedrinhas, eu estou te peneirando. Depois que Ele peneira, o segundo processo que acontece para esse vaso ser feito, sabe o que é? Ele pega aquele pó de argila, ele mistura com água, e sabe o que ele faz? Ele amassa. Repita comigo, amassar. Eles começam a pisar em cima daquela argila com os pés, eles amassam com a mão, eles começam a bater naquilo, para quê? Para misturar. Então é uma mistura, só que aquele produto, aquele material é muito forte, então eles precisam pisar, eles precisam bater. Chegou um momento na tua vida que você começou a ser amassado. Você entrou para dentro de alguns lugares e você começou a ser amassado. E sabe o que você fez? Você foi embora. Por quê? Porque você não entendeu o que é um processo. As pessoas, elas têm dificuldade de trabalhar em processos. Elas têm dificuldade de serem trabalhadas por Deus. Então, eu começo a ser amassado, e quando eu começo a ser amassado, já não, deixa para lá. Eu começo a ser apertado por Deus. Eu começo a ser apertado por Deus dentro da minha empresa. O meu chefe começa a falar comigo de um jeito que eu não gosto. Sabe o que você faz? A maioria da geração nossa vai embora. Eu tenho uma grande dificuldade, vou te abrir meu coração, uma grande dificuldade em indicar pessoas para algum trabalho, para qualquer lugar. Eu tenho uma grande dificuldade, por quê? A pessoa entra na empresa prometendo 1.000 e fundos, sim ou não? Não, porque trabalha de sábado, trabalha até de domingo, irmão. 1.500 no bolso, é nóis. Não, conta comigo. Passa um mês, vai lá pro chefe. Então, eu estou trabalhando muito, quando é que eu vou ser gerente aqui? Quê? Daqui uns 6 anos. O quê? Eu tenho valor. Eu não preciso passar por isso. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem processos que você precisa ser amassado.
E o processo de ser amassado por Deus dói. O processo de ser amassado por Deus dentro de um ministério dói. Quantas e quantas vezes eu já subi no altar e para pregar para ninguém assim, eu já falei isso para vocês, e eu ficava pregando para ninguém, eu falo assim: Deus, eu estou pronto, pode me colocar lá, coloque eu para pregar para uma galera que eu estou pronto. Mas eu não tinha sido amassado, eu não tinha sido peneirado, eu ainda carregava dentro de mim coisas que eram minhas. E Deus, ele falou assim: calma, não é no seu tempo, é no meu tempo. Para vocês qualquer tempo é válido, para mim existe o tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Calma. Depois que você é amassado, igreja, agora você começa a ser moldado. Agora o oleiro pega você depois de for amassado. Sabe por que ele amassa você e coloca você nesse processo? Para poder tirar o ar. Porque quando você pega o vaso e coloca ele para começar a ser moldado, se tem ar dentro, na hora que vai para o fogo, ele trinca. Então precisa passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. Pastor, eu achei da hora esse do amassar, mas o meu pula. Não, o seu não pula, o seu continua. Terceiro processo, repita comigo: descansar. O primeiro é peneirar, o segundo é amassar, o terceiro é descansar. Para que eu descanso? Aqui é onde muitas pessoas não querem passar. Nessa geração tudo acelerado, nesse meio ambiente, onde a gente tudo é rápido, ambiente comparativo. Eu não posso ficar parado, o cara ali está falando 25 línguas, eu não posso ficar parado. Os bebês hoje em dia já nascem falando 3 línguas. Eu não posso ficar parado, eu tenho que ser acelerado. No processo de Deus, tem que descansar. Ah, que droga. Logo agora que eu já estava na cara do gol, Deus manda eu sentar e ficar esperando? Exatamente. Tem que descansar. Sabe por que tem que descansar? É colocado uma lona em cima da massa de argila que foi feita, e essa lona, ela fica fazendo com que todo o oxigênio e todo o ar que tem dentro da massa saia, exatamente para quando for fazer, ela não trinque. Tem que descansar, irmão. Sabe qual é a dificuldade nossa? Não descansar em Deus. A gente não consegue descansar, relaxar, chegar em um ambiente, descansar, chegar dentro da nossa casa. Você não descansa nem dentro da sua casa. Nossa, falei estranho agora. Você não descansa em lugar nenhum. Na hora que você tem um tempo para descansar, o que você faz? Nossa, deixa eu fazer isso aqui que já vou adiantar, não sei o que, tal. Você não para. Ao 7º dia que Deus criou a terra, Ele pergunta: Deus precisa descansar, sim ou não? Por que Ele descansou? Para deixar exemplo. Isso aí, Auri. Rolar. Aleluias. Tem que descansar, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente não descansa. A gente não sabe parar. A gente não sabe largar as armas. É momento de descanso. É momento de você entender que na estação que você está vivendo, agora não é hora de produzir. É o pé de manga que está lá, e ele olha e fala assim: não é tempo de produzir manga. Você acha que ele fica olhando para todos os outros pés que estão produzindo e fala assim: ah, que droga, velho, eu queria produzir mais manga. Não, ele descansa. Você já viu o pé de crise com manga? Pé de manga com crise? Era só para ver se vocês estão prestando atenção. Você já viu um pé de manga chorando, depressivo? Você para e fala assim: o que foi pé de manga? Tô chateado. Por que você está chateado? Porque ninguém vê meu valor. Primeiro vieram aqui e comeram tudo minhas mangas, nem agradeceram. Já viu o pé de manga falando isso? Eu trabalhei, eu dei manga para todo mundo. Pastor, nunca vieram aqui me agradecer. Pior, sobem em mim. Quebraram o meu ladinho ali agora, meu galinho da terceiro andar, direito e esquerdo. Eu estou chateado, pastor, eu estou triste. Já viu o pé de manga falando isso? E por que mais? Que mais? Eu estou depressivo. Por quê? Porque eu não estou produzindo. Você está vendo o morango? O morango está bombando. Época de morango ou não? Finge que é. Você está vendo a banana? Negócio estranho. Chuchu não para. Uma banana está produzindo. O morango está produzindo. E eu estou parado por quê? Por que eu? Por que na minha vez? Jesus, por que na minha vez eu tenho que ficar parado? Presta atenção. Você quer discutir com o dono do universo? O modo que ele deve trabalhar. Não, é muita ousadia. Eu até entendo, às vezes você querer questionar o jeito que o médico vai te operar, né? Nem o médico você questiona, né? Não acho certo usar essa agulha, usa outra, não vejo isso. Mas Deus, você quer falar o jeito que Ele tem que dirigir o universo. Não, é muita loucura. Então é necessário descansar, porque até o pé de manga descansa, ele não dá manga o ano inteiro. Tem que descansar, irmão, para sair o ar, para sair o oxigênio. Tem que descansar, porque senão quando você vai ser provado pelo fogo, você vai trincar. Depois que você descansa, você é moldado. Repita comigo: moldar.
É onde você passa pela mão do oleiro, ele começa a deixar as digitais dele, ele começa a trabalhar em você. Antes disso, você não é tocado por ele, você só é amassado, você só descansa, mas agora ele começa a colocar as mãos sobre você. E é nesse processo de moldar que aquele vaso se estragou. Aquele vaso, ele tinha aparência de vaso. Ele parecia com um vaso de barro, mas ele só tinha aparência. Qual é o problema da nossa geração? Nós só vivemos de aparência. Parece que tá bom para o ministério, parece que tá bom para namorar. Presta atenção, parece que tá bom para namorar, só é aparência. Faz um teste com o seu namorado, com a sua namorada. Não faz não, deixa quieto. Aí depois vem um monte de BO aí para resolver. Parece que tá bom, parece que tá bacana, porque quando vai começar, eu te amo, eu te amo mais, desliga você também, 1, 2, 3, desligou? Não, eu também não. Todo casal que chega na igreja, que quer namorar, eu falo assim, não vou falar com vocês agora, eu oro, beijo, amo vocês, daqui 3 meses eu quero vocês na minha sala que a gente vai conversar. Todos, sim ou não, casais? Sim, né, casais que... Casou, daqui 3 meses a gente conversa. Por que você vai conversar com o casal no começo do namoro, Leandro? Aí você está falando assim, então gente, vai chegar um ponto da sua vida que vocês vão ter um conflito, né? Porque são pessoas diferentes e tal. Eles estão assim, Estou falando sério, não estou zoando. Eu falo, de mão dada assim, Passa 3 meses, chega lá na sala, senta os dois, sem mão dada. Falei, quem vai falar? Fala você. Não, fala você. Você começa. Porque é normal, gente. É atrito. É pedra. É treta. Sim ou não? Casal casado aqui mais antes. Sim ou não, casais? Senão eles desanimam, né? Senão eles ficam meio preocupados. Nossa, Não, vai que vai. Vai dar tudo certo. Mas a gente não quer passar pelo processo. Ser moldados pela mão dele. E aqui o vaso se estragou. Por quê? Muita aparência. Parece que tá bom, mas não tá bom. Parece que dá para trabalhar, mas não dá para trabalhar. Parece que dá para moldar, mas não dá. Por quê? Porque tá cheio de ar, porque tá cheio de raízes, porque tá cheio de pedra, porque tá cheio de eus. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí você entra no relacionamento, você entra em alguma coisa e você não trabalha isso. Aí a geração se frustra. Aí a geração tá depressiva. Aí a geração tá sofrendo, porque não entende que tudo na vida com Deus precisa de um processo. Tem que ter processo, gente. Tem que ter processo. Não é porque lá na tua casa, não é porque lá os seus pais faziam isso para você, não é porque você fala que é miojo, ele vinha e dava miojo. Deus não vai te dar miojo na boca. Se der vai ser só de raiva. Queima aí, moleque. Terceiro processo, secar. Repita comigo, secar. Não é o terceiro, é o quinto. Precisa secar. E é interessante, quando eles pegavam o vaso de barro para secar, ele estava pronto, moldado, colocava ele em cima de uma bancada e deixava lá secando. Voltava depois de algumas horas que estava secando, virava ele, mudava o lado para secar do outro lado e ficava. E depois virava do outro lado e secava. Parece que a sua vida está assim. Parece que você está vivendo no mesmo ciclo, toda vez a mesma coisa. Parece que dá certo em casa, arrumou em casa, dá ruim na igreja. Arrumou na igreja, dá ruim no relacionamento. Arrumou no relacionamento, dá ruim no trabalho. É Deus te virando. É Deus dando voltas com você, sabe para quê? Para você secar e ficar perfeito. Sabe qual é o seu problema? Nessa hora você vira e fala assim, quer saber? Eu vou embora. Estava quase pronto para poder ser trabalhado por Deus, mas decidiu ir embora. Porque não entende o processo. Eu estou pregando hoje para você, para que você entenda que os meus filhos, os seus filhos vão sofrer com isso. Porque os nossos filhos, eles ainda não entenderam. Por que os nossos filhos não entenderam? Porque nós, pais, viemos de uma geração frustrada. Por que viemos de uma geração frustrada? Porque os nossos pais não nos deram um brinquedo, não nos deram nada. E a gente acha que amor é dar coisas para os nossos filhos. Então a gente sai para trabalhar, pai e mãe, para dar coisas para os filhos. Os filhos só queriam afeto, mas a gente sai para dar coisas. Aí quando o filho chega em casa e ele faz uma birra, você é tão covarde e você carrega tanta culpa por não ter dado afeto, que você deixa ele fazer o que quiser. Sabe qual é o problema? Você está prejudicando a geração que está vindo. Porque você se omitiu em dar amor, achando que amor é coisas. Está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Nós precisamos entender que tem hora que parece que Deus está te virando. Arrumei o carro, legal, acabou o gás. Tá de brincadeira. Conseguiu dinheiro pro gás, suado, sofrido, furou o pneu. Mas arrumei ontem, furou hoje, é a vida. Parece que Deus está te rodando e está te secando.
em todas as partes. Parece que a vida sua, você olha e fala assim, ó, tem pessoas que estão aqui, estão falando assim, Senhor, quando é que esse sofrimento vai acabar? Senhor, quando é que essas coisas vão passar na minha vida, porque eu já não tenho mais força. Eu já não tenho mais força. Na hora que eu arrumo uma conta aqui, eu arrumo outra conta lá, surge outra conta, surge outro imprevisto. Senhor, já não aguento mais. Eu não aguento mais de gastar com remédio, eu não aguento mais gastar com algumas coisas, eu não aguento mais gastar com gasolina. Na hora que eu acho que vai dar, sobe a gasolina. Aí Deus está me rodando, me lava já, assim ó, colocou eu num negócio de ar assim, só pode. Esse dia eu estava conversando com a Bruna, ela falou assim, amor, será que quando você era criança, será que você jogou pedra na cruz alguma vez? Eu falei, será? Não lembro não. Parece que, vocês sentem isso na sua vida também, sim ou não? Parece que Deus fica te rodando. Pode subir, Davi, vem pai, vem. Aí chega o último processo. Qual é o último processo? É o forno. É o fogo. É onde Deus pega você e coloca você no fogo. Porque o fogo, ele enrijece você, ele endurece você. Sabe qual é o fogo? O fogo às vezes é uma situação que você está passando na tua vida tão difícil, tão complicada, mas é Deus falando para você assim, filho, eu estou te preparando para algo que eu quero te encher tanto, que vai chegar uma hora que você vai falar assim, uau, como é bom ser usado por Deus. Para ser usado por Deus tem que ser provado no fogo. Sabe qual é o problema de muita gente? Não passa pelo processo e quer ser usado por Deus. Quando é usado por Deus, está cheio de pedra e raízes e machuca um monte de gente dentro das igrejas. Sabe o que Deus está falando? Deixa eu queimar você, deixa eu trazer você para o fogo. Mateus capítulo 4 diz, e Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? O próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Exatamente, o Espírito Santo levou Jesus para ser posto no fogo, que não tem como ter um ministério glorioso sem passar pelo fogo. E é no fogo que muitas pessoas vão embora, é no fogo que muitas pessoas desistem, é no momento de fogo que você vaza. É o fogo, quando vem a dificuldade, quando vem a calamidade. Não, pastor, eu não quero. Eu pergunto para você, pode procurar as pessoas aqui que trabalharam em empresas, ou pessoas que têm um chamado há muitos anos. Nós temos pastores aqui na igreja, pergunta para eles, e aí, quando você começou o seu ministério? Quando você começou o seu chamado lá atrás, você achava que você ia passar por tanta luta que nem você passa hoje? Você achava que você ia chorar o tanto que você chorou? Você achava que você ia sofrer o tanto que você sofreu? Com certeza eles iam dizer, não. Um dia Deus olha para José e fala assim, José, você vai ter um sonho, e ele sonha, e ele vê ali no sonho um monte de coisa acontecendo na vida dele, ele vê que Deus coloca todo mundo para se dobrar diante dele, e ele fala, uau! Só que durante esses 13 anos, para a concretização do sonho, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi de escravidão para a prisão por ter sido acusado falsamente. E ele trabalhou depois 7 anos para poder prosperar a terra, para depois de 7 anos, quase 20 anos, ser reconhecido como alguém na terra. Pergunta para José, lá, no momento que ele estava dentro da prisão, sem comida, sem luz, sem água. E aí, José, cadê os sonhos de Deus para a sua vida agora? Mas Deus estava moldando, é isso que você não entendeu. Davi foi ungido como rei, gente. E assim que ele foi ungido como rei, ele matou um gigante, começaram a cantar um cântico na cidade. Depois que começaram a cantar esse cântico, sabe o que aconteceu com Davi? Ele foi perseguido por Saul e foi viver dentro de uma caverna, 17 anos passando por isso, ou 13 anos, sei lá, depois você faz conta aí. Passando por sofrimento, para depois de muito tempo se tornar rei em Israel. É porque existe um processo, igreja, e a gente não quer passar por esse processo. Eu converso com Deus e eu falo, Deus, o porquê tanto sofrimento, cara? O porquê tanto aperto? O porquê tantas dores? Quando a gente está em casa, a gente fica lá conversando, eu e minha esposa, e a gente fica olhando para a cara, cara, quando é que vai parar isso aí? Eu não sei se Deus está me peneirando, porque quando eu olho parece que eu ainda tenho um monte de pedra dentro de mim. Eu falo, mas como eu posso ser tão burro que ainda estou nesse negócio? Aí quando eu vou ver, eu acho que eu estou na secagem. Aí do nada Deus fica quieto, eu estou descansando, não é possível. Aí de repente vem uma notícia horrível, a gente começa a chorar desesperado. Não, Deus me botou no fogo. Será que é agora que Ele quer me usar? Será que é agora que Ele quer fazer? Eu não sei. Eu não sei. Me perguntaram, pastor, você tem coragem de desistir? Coragem? Não. Vontade? Todos os dias. Que não é fácil, o ministério pastoral não é fácil.
E eu sei que o que você está passando lá na tua empresa é a mesma coisa, é fazendo conta, é batendo número para saber se fecha ou não fecha no mês que vem. Só que se nós não entendermos que o oleiro está trabalhando, que ele está fazendo vaso do jeito dele, da maneira dele, se nós não entendermos isso, nós vamos ser levados por comparações. Tá vendo? Aquele amigo meu é do mundo, não dá dízimo, não vai na igreja, miserável, viaja e bebe que nem um retardado e está lá prosperando. Eu que venho na igreja, faço todas as coisas certinho, não dá certo na minha vida. Você já pensou isso, sim ou não? É porque você precisa entender que para aqueles a qual o Senhor quer usar de sobremaneira nessa terra, o processo é mais demorado, é lento, é dolorido. Para um dia você ouvir alguém dizendo assim: nossa, cresceu, hein? Ah, mudou, hein? Tá metido agora, hein? Mas você está passando pelo processo, meu querido. E nesse período de processo, eu não sei se você está sendo peneirado, eu não sei se você está descansando, eu não sei se você está sendo secado por Deus, eu não sei se Ele está moldando você, eu não sei se você está sendo amassado. Pastor, parece que eu estou sendo amassado, eu já não aguento mais. Só que o processo é necessário para que o vaso seja perfeito para uso. Lá em Timóteo ele diz que ele tem alguns vasos como vasos de honra, vasos de desonra. E existe um vaso a qual ele quer encher de óleo, de azeite. É o vaso a qual ele quer colocar o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas estão vindo aqui nas quartas-feiras falando: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se permita ser amassado por Ele então. Se permita ser peneirado. Se permita, porque Deus não vai encher com o óleo dele um vaso que está rachado, um vaso que está todo quebrado. Se for necessário, se quebre nessa noite e fala para Ele: faz de novo. Faz de novo. Se for necessário, me quebra, Jesus. Quantas vezes eu entrei para dentro do meu quarto e eu chorava, eu falava assim: me quebra, Jesus. Me quebra e faz de novo. Eu errei, eu não consigo, me quebra e faz de novo. E olha que interessante que diz o texto. Verso de número 4, a parte B do texto diz assim: e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Repita comigo: e ele o refez. É interessante que aqui existe mais um ponto da cultura de Deus. Na cultura da terra, aquilo que não dá certo nós jogamos fora. Provavelmente se você estivesse fazendo aquele barro, você ia ver que ele quebrou, ele deixou de ser feito na tua mão ali, blup. Sabe o que você ia pegar? Junta tudo esse barro, joga no lixo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você pega e joga fora, porque nós aprendemos assim. O celular parou de funcionar, o que você faz? Compra um. O seu carro está dando problema a vida toda, o que você faz? Comprar um novo. A nossa vida, nós somos ensinados assim. Só que existem princípios no reino de Deus. E o princípio do reino é: quando quebra, eu não vou e jogo fora. Quando quebra, eu vou e faço de novo. Você quebrou, você pecou, você caiu, você está destruído, você está com a vida arrebentada, você chegou aqui hoje não aguentando mais a tua história, você chegou aqui hoje destruído. Tem um Deus que olha para você e diz: eu faço de novo de você. Enquanto o mundo pega você e joga fora, enquanto as coisas pegam você e joga fora, Deus faz de novo. Deus, Ele tem uma cultura diferente da cultura da terra. É por isso que você chega aqui e fala: pastor, eu não sou digno de estar na igreja. Pastor, eu não mereço estar na igreja. É por isso que você vive a vida assim todos os dias. Porque você está numa cultura errada. Porque a cultura do reino, Ele não joga fora. A cultura do reino, Ele faz de novo. Pode ser que você ache que o seu chamado acabou. Pode ser que você chegou aqui e acha que o teu ministério já era. Pode ser que você ache que os teus sonhos acabaram. Pode ser que você ache que não tem mais futuro para o teu casamento. Pastor, meu casamento está por um triz e eu não aguento mais. Eu quero dizer para você: Ele faz de novo. Pastor, será que o que Deus tem para mim é uma nova família? Será que o que Deus tem para mim é uma nova esposa, um novo tempo na minha vida? Será que é uma nova casa? Deus faz de novo. Deus restaura, Deus cuida, Deus transforma. O que é necessário, pastor? Se quebrar. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem está entendendo o que eu estou pregando? O vaso se quebrou na mão dele. Enquanto ele toca você, você tem que se permitir ser quebrado por ele.
Você tem que se permitir se desfazer nele. O oleiro não vai lá e mete o pé no barro, não. Ele vai ficar tentando, insistindo em você sempre. Mas sabe o que você precisa fazer? Se quebre nele hoje. Se quebre nele e deixa ele te refazer. Se quebre nele e deixa ele te remontar. Mas pastor, vai doer demais. E se tiver que começar tudo de novo? Começa. Mas se tiver que começar do zero? Começa. Mas se eu tiver que dar um passo, dá. Quantas e quantas vezes eu cheguei na presença dele e falei assim, de novo? Ele falou, de novo. Pode vir. Eu falei, mas eu não mereço. Eu não sou digno, Deus. Olha para mim, eu estou todo quebrado. Eu estou todo sujo agora. Eu já não tenho mais valor. Senhor, me joga fora e usa outro para poder conduzir a casa do Pai. Senhor, me joga fora e usa outro. Usa outro para continuar essas coisas. Usa outro para começar o meu ministério. Para continuar o meu ministério, usa outro. Eu já não mereço, eu já estou todo quebrado. Ele refaz conforme a vontade dele. Ele está te refazendo hoje. Mas é necessário você se quebrar. Ele não vai te quebrar. É necessário você. Olha o que diz o texto que nós lemos. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Enquanto o ministério de louvor chega aqui, pode apagar as luzes para mim. Foi preparado um ambiente para você. O oleiro está aqui, ó, um pedalzinho de roda. Ele está fazendo aqui, ó, o vaso nas mãos dele. Ele não pega o que se estragou, essa de novo. Se for preciso te amassar de novo, se for preciso ficar em um tempo de espera, de descanso, de secagem, te rodando, sabe, de um lado para o outro, parece que não vai dar jeito. Não importa. Eu quero estar nas mãos dele de novo. Eu quero ser usado e moldado por ele de novo. Eu quero ser cheio do azeite. Eu quero ser cheio do óleo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor falou com você nessa noite e você entendeu que você precisa se estragar nas mãos dele, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente enquanto o Ministério de Louvor vai cantando essa canção. Pede licença para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso ir lá. Eu preciso me estragar um pouco na presença dele. Eu preciso me estragar nas mãos dele. Porque eu sei que ele vai refazer. Eu sei. Ele não me descarta, ele não me joga fora. Eu sei que as pessoas, elas têm esse costume aqui na terra. O costume da terra é jogar fora. Mas a cultura do céu é refazer. Ele faz de novo. Enquanto o louvor canta essa canção, sai do seu lugar, vem pra cá. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes.